Acabamos de orar, né? Que Deus nos abençoe, então, nesse tempo que teremos agora de reflexão. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Nós continuaremos fazendo a leitura do verso 1 a 15 e hoje estudando a parte final dessa perícope, dos versos, seria de 12 a 15, mas eu vou pegar o 11 e a partir do 11 ao 15, embora a gente leia todo o texto para entender aqui o contexto da fala de Paulo. Romanos capítulo 10, versos 1 a 15, parte 3, versos 11 a 15. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquela que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim o diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Nós estamos na quarta grande parte da carta aos Romanos, parte essa que começou no capítulo 9 e que se estende até o capítulo 11, onde Paulo antecipa alguns questionamentos possíveis a respeito da mensagem que ele havia trazido até o capítulo 8. Uma mensagem que versava de forma sucinta a respeito do estado de perdição e depravação do coração do homem, que o pecado que era imputado aos gentios também era uma realidade entre os judeus, mas que Deus resolveu, por sua livre graça, aplicar o seu perdão a todo aquele que crê, promovendo justificação e purificação dos pecados. O apóstolo Paulo, então, na sequência, fala da justificação e dos seus efeitos, tendo como base a santificação, o processo de transformação interior que todo aquele que crê em Jesus deve experimentar. Esta é uma ação natural do Espírito Santo, depois de salvar o pecador, fazer com que ele seja atraído à presença de Deus e assim fuja do seu pecado. Por vezes, Paulo então se refere a Jesus como sendo o centro do Evangelho, e de uma forma muito direta, desconstruindo a ideia judaica a respeito da salvação meritocrática, a salvação por obediência de determinados ritos. E ele então diz que a lei não tem capacidade de salvar. Ele diz então que a presença de Deus não está vinculada num templo ou em qualquer lugar que seja, por mais especial que seja ou possa parecer. E então ele se antecipa em resolver estes questionamentos, dizendo que, embora muitos judeus não tenham crido em Jesus como seu Salvador, as promessas feitas a Abraão não tinham falhado, porque Deus
salva aqueles a quem ele desejou salvar. E isso não está ligado a uma etnia como os judeus imaginavam. O Israel de Deus dentro do povo israelita. Portanto, aqueles que desprezaram Jesus Cristo faziam parte do contingente daqueles que nunca creram. E Paulo continua esclarecendo estas questões ao longo do capítulo 9, capítulo 10 e o fará até o capítulo 11. Nessa sessão específica que nós estamos estudando, e hoje já é a terceira exposição nesse texto, o apóstolo Paulo fala justamente que, embora Deus seja soberano na salvação, e o capítulo 9 é todo dedicado à doutrina da eleição, da predestinação, Paulo o tempo todo está apontando para o Antigo Testamento para mostrar que a salvação sempre foi pela fé, e a salvação sempre foi um ato decretativo de Deus. É Deus quem quer salvar, é Deus que intervém na vida, é Deus que atrai, e é Deus quem sustenta o seu povo na salvação. Então, depois de falar a respeito desta soberania, deste ato soberano de Deus, Paulo fala da responsabilidade humana. E aí nós temos uma questão teológica muito profunda, que é tentar conciliar essas duas coisas que aparentemente, ainda hoje para muitos, são contraditórias. Não era para Paulo, porque o mesmo Paulo que apregou a soberania de Deus no capítulo 9, é o mesmo que no começo do capítulo 10 ora pela conversão dos seus irmãos israelitas, dando uma clara demonstração de que, embora Deus seja soberano na vocação, nós precisamos, devemos orar pela conversão das pessoas. Nós não sabemos quem Deus escolheu para a salvação. Nós não sabemos sequer se as pessoas que estão do nosso lado, caminhando conosco, são de fato o Israel de Deus, como Paulo disse no capítulo 9. E aí, ele agora está trazendo luz quanto à responsabilidade do judeu por ter desconsiderado Jesus Cristo como sendo o ponto central das Escrituras. Então, irmãos, neste texto, Paulo começa dizendo exatamente assim: eu oro para que eles sejam salvos. Eu percebi que eles tinham muito zelo, mas zelo desprovido de conhecimento. Eu me lembro de ter dito que nós precisamos guardar isso no coração. Sinceridade não resolve a nossa questão. Existem muitos espíritas que são sinceros na sua confissão de fé, mas isso, embora com muita frequência façam menção a Jesus Cristo, não torna a mensagem espírita o evangelho das Escrituras. Existem muitas pessoas que são sinceras, vivendo uma vida profunda, de profunda idolatria. E embora eles sejam sinceros em suas confissões, eles não têm conhecimento. E que conhecimento aqui, irmãos? Não é conhecimento no sentido de ignorância, é conhecimento da revelação especial de Deus. E Paulo então conclui a primeira sessão dizendo que Jesus é o fim da lei, fim enquanto finalidade, fim enquanto consumação. Jesus Cristo é o ponto alto, demonstrando que desde o Antigo Testamento, todas as pessoas que foram salvas, eleitas por Deus, e aqui existe uma vinculação com o exemplo que ele deu de Jacó e Esaú, foram salvas pela fé no cumprimento das promessas de Deus. E Jesus Cristo é o ponto alto desta promessa, do cumprimento dessa promessa. Ele segue então na segunda sessão, apontando para o Antigo Testamento, para mostrar que a ideia da salvação por fé já era anunciada desde Moisés. E isso fazia, mais uma vez, do povo judeu indesculpável diante de Deus, por eles terem criado uma religião muito própria para eles mesmos. E por justamente crer em algo diferente da mensagem que já era anunciada por Moisés. E aqui o capítulo 10, Paulo dá voz a Moisés lá em Deuteronômio. Ele aponta para o Antigo Testamento para mostrar que Moisés pregava acerca da salvação do Messias, que Moisés já anunciava a salvação pela fé, mas os judeus ignoraram completamente isso, construindo uma própria religião
que os escravizava. Eles não entenderam a razão pela qual Deus entregou por Moisés a sua lei. E eles, embora tenham amado a lei, tenham externado profundo zelo para o cumprimento de preceitos cerimoniais, preceitos civis, preceitos litúrgicos que estavam de fato previstos na lei cerimonial, na lei vinda dada em Moisés, eles desconheceram a mensagem do Evangelho. Agora, irmãos, Paulo fecha esse assunto, nos apresentando então a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção. E a ideia de acepção de pessoas na palavra de Deus não está ligada a Deus não fazer escolhas entre pessoas, porque existem uma quantidade considerável de irmãos, de crentes, de matriz arminiana, que alegam que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso a doutrina da eleição seria algo antibíblico, porque fazer acepção significa fazer escolhas, e Deus não faria escolhas entre pessoas. No entanto, é necessário uma hermenêutica um pouco mais bíblica nesse sentido, uma exegese um pouco mais profunda. Porque quando a Bíblia faz menção de Deus não fazer acepção de pessoas, a Bíblia está referindo-se a Deus usar sempre o mesmo método para a salvação. Por isso Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. No sentido de que Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus não colocou sobre alguns a possibilidade de salvação por fé e em outros por obras. Toda e qualquer salvação, no Antigo e no Novo Testamento, no tempo passado, no presente, e aquelas que ainda acontecerão, e quero crer pela nossa pregação, na ação do Espírito Santo, se darão pelo mesmo caminho. E é por isso que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus escolhe pessoas. Paulo gastou um tempo relativamente considerável para explicar justamente esse ato de escolha. Não existe injustiça em Deus salvar alguns da multidão de condenados. Deus é um Deus justo que ama o pecador. E aí ele começa essa sessão dizendo, como a Escritura diz, aqui uma menção ao profeta Isaías, capítulo 28, verso 16: todo aquele que crê não será confundido. Paulo não está criando uma nova teologia da salvação, uma nova soteriologia. Ele está reverberando, um pouquinho antes Moisés, agora ele está reverberando Isaías para dizer que todo aquele que crê não será confundido. E essa visão é muito emblemática quando no Apocalipse a gente lê a descrição de João para o dia onde Deus se encontra com a sua igreja e os chama à sua presença, dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o descanso que preparei para vocês. Se você crê em Jesus, e assim como nós estudamos na semana passada, crer no coração e confessar com a sua vida, com a sua boca, com as suas atitudes, você não será confundido. Mesmo que exista joio perto de você, sendo trigo, Deus te colherá como trigo. Essa é a certeza pela qual nós vivemos, irmãos, num mundo tão afastado de Deus. Nós nunca seremos confundidos. No verso 12, ele então reverbera mais uma vez essa questão que foi criada, esse muro de separação que foi criado pelo povo judeu no Antigo Testamento, de que eles eram etnicamente um povo especial, que a nação judaica tinha ali algo de especial, e o fato de ser judeus já lhes concedia a salvação. E Deus, por meio de Paulo, vai dizer: não há distinção entre judeu e grego. Aqui grego simbolizando todos aqueles que não são judeus, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico com todos, para os que o invocam. É interessante a gente perceber a dinâmica
da composição frasal de Paulo, que ao mesmo tempo que ele diz que ele é Senhor de todos, no sentido, todos judeus que creem e todos os gentios que creem. Então, do mesmo tempo que aqui existe uma ampliação do público-alvo das promessas de Deus, da salvação, existe uma restrição. Não são todas as pessoas indistintamente, mas todos aqueles que o invocam. Ou seja, todos aqueles que, em ouvindo a palavra da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, se dobram a Ele, têm o seu coração transformado em um coração sensível. E aí ele explica por que isso acontece, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a base da salvação, o método que Deus escolheu para salvar pecadores. E isso, meus irmãos, desconstruía o pensamento judaico acerca do mérito na salvação. Nós somos salvos porque cremos em Deus. E aí Paulo conclui esta sessão com uma série de perguntas retóricas. É interessante como Paulo usa bem essa questão. Ele faz uma série de perguntas sem ter qualquer dúvida a respeito de nenhuma delas. Ele diz, tudo bem, aquele que invocar será salvo. Mas como eles invocarão? Como será possível às pessoas que Deus escolheu invocar o nome do Senhor? E ele começa, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É interessante que não existe qualquer dúvida do apóstolo Paulo quanto às respostas das perguntas que ele propõe aqui àqueles irmãos. O desejo do apóstolo é justamente ressaltar esta ação de Deus para a salvação. Deus poderia ter escolhido qualquer método para alcançar os seus escolhidos. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter se revelado de forma especial aos seres humanos, de uma forma muito individual ali, e embora isso aconteça de forma individual, ela é aplicada e experimentada por meio da pregação da palavra de Deus. Então, aqueles que creem e invocam o Senhor Jesus são salvos porque ouvem a palavra do Evangelho. Então a pregação, a exposição das Sagradas Escrituras é o veículo, é o meio pelo qual Deus alcança pecadores. É o meio pelo qual Deus escolheu, em sua soberana vontade, aplicar a sua graça aos pecadores. E é exatamente isso que Paulo deseja fazer. Nós já dissemos e ainda vamos reiterar isso um pouco mais para o final da carta. Qual era o propósito do apóstolo em escrever a carta aos Romanos? Paulo já havia trabalhado naquela região do Mediterrâneo ali por 12, 15 anos. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária. Agora ele olha para províncias mais ao norte e ele enxerga Roma. E acima de Roma ele enxerga a Espanha, um lugar que ainda não havia sido alcançado. O Evangelho não havia chegado. E Paulo deseja subir àquele lugar, avançar, pregando o Evangelho para que os espanhóis pudessem receber a salvação por meio do anúncio da palavra de Deus. E ele então usa de forma muito estratégica a carta de Romanos para se apresentar aos crentes de Roma. Não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. Então, aqueles irmãos com certeza ouviram falar de Paulo, o apóstolo dos gentios, porque naquela igreja haviam muitos judeus que haviam chegado na grande capital do império, vindos da diáspora e uma série de outras questões históricas que aconteceram, que levaram um grande contingente de judeus para lá. Paulo não plantou Roma, a igreja de Roma. Paulo, nesse momento, não conhecia a igreja de Roma, mas ele conhecia muitos judeus que estavam em Roma. E a gente vai ver isso um pouco mais para o final da carta. E o que Paulo deseja é ter o apoio daqueles irmãos, para que estrategicamente, a partir da igreja de Roma,
ele pudesse levar o Evangelho até a Espanha. Então perceba, meus irmãos, como Paulo, ele desenha isso para aqueles irmãos para mostrar que Deus usa a igreja na pregação do Evangelho, que Deus decidiu usar homens pecadores como nós o somos para falar do amor dele e assim alcançar os seus eleitos. Então, ele está trazendo aqui à mente como eles crerão, como eles terão acesso a esta mensagem de fé, a esta mensagem centrada em Jesus Cristo, se eles nunca ouvirem a pregação do Evangelho. O apelo do apóstolo é para que os crentes de Roma pudessem o adotar e o enviar aqui à Espanha, e para que ele pudesse fazer daquele lugar um grande centro missionário. E como pregarão se não forem enviados? É o que ele conclui no capítulo 11. Isso traz algumas questões importantes para nós como igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que existem muitas frentes que nós podemos e devemos trabalhar. Aqui, no cuidado mútuo entre os irmãos, acabamos de nos referir a uma irmã que está precisando, da nossa ajuda. Existem muitas frentes que nós podemos trabalhar de forma social, como nós tratamos ontem na reunião com o Ministério de Diaconia, como nós podemos fazer as coisas de uma forma mais estrategicamente pensada, que tem como finalidade abençoar a comunidade que nós estamos inseridos, como nós podemos nos infiltrar nas mais diferentes camadas da sociedade, sermos luz de Jesus nesses lugares. Mas nós não podemos perder de vista a missão que Deus colocou para que nós cumpramos, que é a pregação do Evangelho. Ao mesmo tempo que cremos e confessamos um Deus que é soberano na salvação, que Deus salva quem Ele decidiu salvar, Deus está nos chamando a anunciar a todas as pessoas, a sermos fiéis no cumprimento desse chamado, assim como Paulo o fez. Paulo defendeu a doutrina da eleição, da predestinação, mas assim como nós, ele não sabia quais eram os eleitos, aqueles que Deus havia escolhido, e por isso ele pregava onde ele estava, e por isso Paulo sonhava em alcançar lugares que ainda o Evangelho não havia chegado. E este é, meus irmãos, o nosso grande desafio: rompermos as portas do templo, alcançarmos as pessoas, levando mensagem de redenção, onde hoje impera a perdição, o pecado e o afastamento de Deus. E Paulo diz que este, embora seja um fardo que recai sobre os nossos ombros, porque deve ser visto, irmãos, como algo que traz responsabilidade sobre nós. Nós devemos fazer isso com temor no coração, com tremor diante de Deus, com zelo. Não dá para fazer a obra de Deus de qualquer jeito, no tempo que sobra, quando sobra, se sobra. Nós precisamos fazer a obra de Deus de forma intencional. Nós precisamos pensar a respeito dessas coisas. E ao mesmo tempo que isso traz sobre nós um peso de responsabilidade, o apóstolo apresenta então aquilo que de fato deve sobressair: o privilégio de sermos instrumentos de Deus na transformação de corações. E ele então conclui a passagem dizendo: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, o mundo está farto de tragédias. O mundo está farto de más notícias. O mundo está cheio de notícias que entristecem, notícias que trazem pesar, que trazem luto. E embora nós estejamos nesse mundo caído, nós somos portadores de uma mensagem, de uma notícia, que é nova para os descrentes, e que é boa, porque muda a perspectiva, a vida e o coração. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Que Deus nos conceda a graça
de não apenas entendermos o nosso chamado, mas de experimentarmos esse chamado na nossa vida prática. O meu desejo, irmãos, é que ao concluirmos esta terceira parte, e a razão para ter fatiado esse texto em 3 momentos específicos, é para que nós não apenas possamos compreender como Paulo desenha isso desde o Antigo Testamento, mas para que a gente saia daqui nessa noite, tendo mais uma vez a certeza de que Deus tem nos chamado ao cumprimento desta missão, que não é de outros, mas é da igreja, irmãos, que não é de instituições humanas. Nós não podemos esperar, irmãos, que outras instituições humanas façam o papel da igreja. Nós não podemos fazer, porque Deus escolheu que esta mensagem fosse espalhada pela igreja. Nós somos igreja, nós cremos em Jesus, confessamos Jesus com a nossa boca, com as nossas atitudes. Se sim, irmãos, este chamado, este apelo é para mim e é para você. Existe recompensa de Deus ao fazermos parte da transformação que o próprio Deus promove no coração das pessoas. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a experiência de poder gerar filhos na fé, de poder ter sido usado por Deus para alcançar alguma pessoa, e você poder experimentar a gratidão dessa pessoa, porque um dia você falou do amor de Jesus para ela. Isso é um presente que não pode ser medido com valores humanos, mas espirituais. Que Deus nos conceda a graça e o privilégio de experimentarmos momentos como esse na nossa vida. Que nós possamos entender a nossa missão e desejar, decidir, vivê-la e cumpri-la na nossa vida, todos os dias, de forma intencional. Evangelismo não é algo que acontece por acaso ou de surpresa. Nós precisamos estar o tempo todo preparados a oferecer a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma. Pastor, mas as pessoas não creem em Deus. Pastor, as pessoas estão fazendo chacota do Evangelho. A gente vê isso agora no final do ano, um determinado grupo humorístico vilipendiando a fé cristã. Mas nós fazemos o que fazemos porque cremos que no meio de uma multidão de perdidos, Deus tem aqueles que, ao ouvir a mensagem, se dobrarão diante dele. E que isso seja suficiente para nós saber que, ao lançarmos a semente, o Espírito Santo de Deus fará brotar no coração daqueles que Deus separou para servir. Que isso seja suficiente para nós. Amém? Quero convidar você para que estejamos orando nesse sentido, irmãos. Eu estou citando a reunião de ontem, porque foi a mais recente, que tive com os meus irmãos diáconos, diaconisas. Eu penso que esse despertamento com a nossa missão, ele só é experimentado de fato por meio da oração. Se falhamos na oração, nós falharemos em tudo que nós fizermos. Tudo, irmãos. Tudo que nós propormos para fazer, se não tiver como base a oração, quebrantamento, nós falharemos fatalmente. Eu convido você, então, a quem sabe, se não antes, a partir de agora, colocar o seu coração diante de Deus. 2022 está chegando. A temática para o próximo ano é justamente essa, de recomeço, de começarmos de novo. E quem sabe esta virada do relógio nos ajude a voltar a fazer planos ou a fazer parte de planos que nos são apresentados. E que fazermos missão esteja no cabeçalho das nossas prioridades. Eu convido você a orar por isso, para que Deus desperte o seu coração, a sua vida, e assim
na medida do quanto nós nos humilhamos diante de Deus, Deus possa usar o nosso coração e a nossa igreja para alcançar os perdidos, como era a intenção de Paulo escrevendo a carta aos Romanos.